Bom, como o evento ele é dividido em um lançamento, um relançamento do livro do professor Leon Poncek, ele vai fazer uma apresentação do trabalho. Logo em seguida, André Martins fará uma palestra sobre a prudência como interface entre a ética e a política. E, no terceiro momento, o professor Laurent Bove fará uma conferência sobre o desejo e a prudência dos corpos em Spinoza, da metafísica à história, com uma tradução alternada por André Martins. Então, é uma alegria hoje formar uma mesa com 3 estudiosos da filosofia de Spinoza, 3 grandes leitores. O André Martins foi o meu orientador de tese pela Universidade Federal do Rio de Janeiro. O Laurent Bove foi o meu orientador no estágio que eu fiz na Universidade de Amiens. E o Roberto Poncek é um físico que estuda Spinoza e tem um trabalho bastante interessante que desenvolve aqui em Salvador, e me parece que nós podemos ter um acesso. Então, primeiramente, o Roberto Poncek vai falar um pouco do livro, André e o Laurent. Alô, bom dia a todos e a todas. Queria inicialmente agradecer ao professor Alex Leite por esse extraordinário convite de compor essa mesa espinosana, ou spinosiana, ou espinosística. Eu prefiro spinosiana, não gosto de espinosana, existem vários adjetivos, né? Mas, em todo caso, é uma grande honra estar aqui junto com o professor André Martins, Laurent Bove. Bem, eu sou um físico, sou um filósofo amador, não sou um filósofo profissional, sou um físico apaixonado pela metafísica de Spinoza. Desde criança, meu pai me repetia, Deus, ou seja, natureza, né? Essa frase ficou gravada no meu inconsciente e se tornou o título do meu livro, Deus, ou seja, sem vírgulas, Deus, ou seja, natureza, se tornou um substantivo para mim, e, portanto, não precisa de vírgulas. Né? E esse livro, ele é a descrição de um dos mais extraordinários diálogos da história da ciência e da filosofia, que é o diálogo da metafísica do Spinoza com a física do Albert Einstein, separados os dois por 3 séculos. Spinoza é do século XVII e Einstein é um físico do século XX. Mas eles conversam, né, tão bem, dialogam tão bem, que parece que são contemporâneos. Né? Então, meu livro é exatamente a descrição deste extraordinário diálogo transdisciplinar, ou multidisciplinar, ou bidisciplinar, entre uma metafísica do século XVII com uma física que ainda é contemporânea. A teoria da relatividade, tanto restrita quanto geral, são teorias vigentes, que vigem até hoje, são válidas, são consideradas verdadeiras até hoje. Em que consiste essa profunda influência que o Einstein sofreu? Eu não gosto de sofrer influência, recebeu de Baruch Spinoza. Baruch é bendito, ou benedito em hebraico. Né? Baruch, exatamente, bendito ou benedito, ou bento. Né? O Einstein se influenciou profundamente em vários aspectos, mas dentre esses vários aspectos, 2 são leitmotiv, são recorrentes no pensamento do Einstein. Um é a determinação, o determinismo do universo, né? Essa grande rede, essa net de acontecimentos determinados, entrelaçados entre si,
não é? Que vão dar origem e evolução ao mundo, ao universo, não é? Então, ele recebe de Spinoza essa profunda influência de um mundo determinado e vai se colocar em linha de choque, em rota de colisão, com outra grande vertente da física contemporânea, que é a física de Niels Bohr, de Copenhague, que é a linha do indeterminismo, que vocês já ouviram falar, da incerteza, do indeterminismo, da contingência, não é? E vai se produzir no século XX o mais extraordinário debate, polêmica do século XX, que foi o debate, às vezes até ríspido, mas sempre muito elegante, não é? Ríspido em termos temáticos, mas muito elegante, entre os dois maiores físicos do século XX, Albert Einstein, de um lado, influenciado profundamente por Spinoza, e Niels Bohr, de outro lado, junto com Heisenberg e outros quânticos, acerca do determinismo ou não, ou indeterminismo dos acontecimentos do universo. Não é? Então, Einstein vai vestir a camisa espinosista do determinismo, da determinação, da causalidade, da busca dos efeitos através de suas causas adequadas, causas que envolvem o efeito, ao contrário da visão quântica, que diz que uma causa não é causa, pode ou não provocar algo. Há uma contingência na física quântica, enquanto que há uma determinação, tanto na teoria, as duas teorias da relatividade, são duas, uma de 1905, que é a restrita, e a geral de 1916. Mas a teoria geral da relatividade de 1916 contém outra ideia muito arraigada em Einstein, adquirida, herdada do Spinoza, que é a imanência de Deus. Ou seja, o que vem a ser a imanência? A imanência se contrapõe à transcendência, né? A nossa tradição judaico-cristã nos ensina, nos revela, nos catequiza em relação a um Deus que está fora. Está ali fora, é um que produz lá no alto as coisas criadas aqui no universo. A imanência Spinoza e a einsteiniana, Deus não está lá em cima, Deus está aqui, aqui. Deus é imanente, Deus é a natureza, Deus é o universo. Ele não cria, ele é ele mesmo, ele próprio é o universo, ele próprio é a natureza, através de modos. O Alex é um modo, eu sou um modo, o Bove é um modo, o André é um modo, vocês todos são modos, são singularidades, são acontecimentos singulares deste Deus, substância, natureza. Então, não precisa ir lá em cima buscar um senhor de barba, cabelo branco, que produz tudo, porque nós todos somos transformações, modificações permanentes dessa substância que é Deus. Então, este pensamento vai ser fundamental na busca do Einstein por uma teoria unificada da física. Ele vai morrer no seu leito de hospital, buscando uma teoria unificada, inspirada profundamente na imanência divina. Se Deus é um só existe um princípio, só existe o chamado monismo, não é? E ele vai buscar, então, essa theory of everything, a teoria de tudo. Uma única teoria que explica o microcosmo quântico e o macrocosmos das galáxias e estrelas e etc. Uma única física, uma única teoria que explica o muito pequeno e o imensamente, incomensuravelmente grande.
Bom, eu vou finalizar lendo apenas a orelha do livro, a orelha do livro, que é caracteriza bem a ideia desta forte relação, esse grande diálogo entre Einstein e Spinoza. Certa vez, quando lhe perguntaram se acreditava em Deus, Einstein teria respondido: sim, o Deus no qual eu acredito é o Deus de Spinoza. De fato, Einstein percebeu como ninguém que o Deus, ou seja, a natureza, sem vírgulas, Deus, ou seja, a natureza, uma coisa só, de Spinoza, refletia-se do mais ínfimo spin eletrônico às mais extensas galáxias do universo. Para Einstein, a ciência não poderia ser apenas uma útil conta de chegada às aplicações tecnológicas, mas teria uma dimensão quase religiosa. Para ambos, Spinoza e Einstein, Deus é a natureza inteligente, autoconsciente, sempre muito mais ampla do que qualquer coisa descrita apenas por números ou palavras, sendo o jardim que não carece de jardineiro, porque se faz a si próprio. Deus se faz a si próprio, o mundo se faz a si próprio, não precisa de um jardineiro, né? O ser humano, nós todos aqui, o ser humano é tão somente um pequenino arbusto pensante, de existência limitada, plantado neste jardim ilimitado, que a ele se desvela com mistério e espanto. Obrigado. O meu tema é a prudência, mas antes de falar da prudência, eu queria enfatizar que Spinoza, que escreveu no século XVII, em 1600 e tanto, é um filósofo extremamente contemporâneo e que foi muito pouco compreendido na sua época, justamente porque ele falava de coisas que hoje em dia, no século XXI, a gente tem mais condições de entender e de ver o quanto que essa filosofia é prática, isto é útil para a vida de cada um. Quando Spinoza propôs o conceito de afeto, então Spinoza faz uma filosofia dos afetos. Ele usou esse termo para dizer assim, o que normalmente a gente entende por afeto e emoção é, na verdade, um efeito do fato de nós nos afetarmos. Então, ao invés de falar sentimento ou emoção, ele resolveu usar o termo afeto para lembrar que não só a nossa mente, mas o corpo e a mente que é afetado pelo que nos acontece, e o efeito concomitante disso é o que normalmente a gente chama de sentimentos. Então, por exemplo, quando ele vai falar, que é o cerne da filosofia dele, que mais importante do que uma moral, ou seja, a gente ter princípios aos quais a gente vai se submeter com medo de agir errado. E ele propõe, no lugar disso, uma ética que é a partir do conhecimento do que nos afeta. Cada um de nós vai saber o que é melhor para si mesmo e para os outros. Então, ele troca a ideia de uma moral pela ideia de uma ética. E essa ética só é possível a partir do conhecimento dos afetos. Então, quando eu me sinto bem, isso quer dizer que eu estou me afetando bem. Quando eu me sinto mal, isso quer dizer que eu estou me afetando mal. Então, conhecer as causas dos afetos significa que os nossos sentimentos são efeitos de encontros, de maneiras segundo as quais a gente se afeta. Então, conhecer as causas do que nos afeta nos dá uma autonomia, uma emancipação e uma autonomia maior sobre os efeitos. Ou seja, se eu estou me sentindo mal por algum motivo, ao invés de tentar simplesmente, enfim, lutar contra o que me afeta mal ou o meu sentimento ruim, eu vou tentar entender por que eu estou me afetando mal.
né? Então, é uma teoria que busca a causa dos sentimentos, porque os sentimentos são efeitos daquilo que nos afeta. Na prática, todo mundo sabe disso, né? Se a gente parar para observar, porque, às vezes, tem coisas que afetam a pessoa que está do nosso lado, ou um conhecido nosso, e que não nos afetam. Se a gente pensar uma ofensa, por exemplo, alguém me ofendeu, aí eu posso observar que essa mesma ofensa para uma outra pessoa não vai ofender outra pessoa. Aí a gente já para pensar e perceber que o quê? Que é cada pessoa que está recebendo aquilo como uma ofensa ou não, ou indiferente, ou aquilo não me atinge, aquilo não me afeta, né? Quer dizer, ou seja, os nossos estados de humor e afetivos, eles estão muito mais ligados à nossa própria natureza ou ao nosso próprio estado momentâneo do que propriamente a causa externa. Então, ao começar a entender esse mecanismo afetivo, a gente fica muito mais imune ao que vem da causa externa. Então, a gente passa a ser causa de nossos próprios afetos. Um outro exemplo, só para a gente ver o quanto que isso é familiar, apesar da gente não ter o costume de prestar atenção nisso. Às vezes eu estou me sentindo muito bem, estou muito feliz, muito alegre, aí acontece alguma coisa no trânsito, na rua e tudo, e eu nem ligo, porque espontaneamente eu não vou me desviar, digamos, do meu sentimento, das minhas ações, dos meus objetivos, por causa de uma coisa que ficou muito pequena diante da minha potência naquele momento. Já tem outro dia que eu acordo no pé esquerdo, ou tem alguma briga, sei lá, em família, enfim, aí estou me sentindo mal, aí qualquer coisinha que acontece me irrita, né? Ou seja, qualquer coisinha me afeta. Aí fica bem claro, né? Ao invés de eu ser causa dos meus afetos, uma causa, um objeto externo, um acontecimento externo, está causando os meus afetos. Quando é esse objeto externo que causa os meus afetos, na verdade não é ele, sou eu que sinto como se ele tivesse esse poder, então, inconscientemente eu atribuo a esse acontecimento externo o poder de me afetar mal, aí os meus afetos, o Spinoza vai chamar, são os afetos passivos, porque eles dependem desse acontecimento externo. Quando, ao contrário, acontecem os encontros e tudo, bons ou ruins, mas eu estou me sentindo potente. Então, os afetos que são gerados pelos encontros, Spinoza vai chamar de afetos ativos. Então, isso é para a gente entender esses dois conceitos básicos, afetos passivos e afetos ativos. Então, a gente pode dizer assim, quanto mais eu sou causa do meu próprio afeto, o afeto é ativo. Quando eu dependo dessa causa externa, o afeto é passivo. Então, todas as tristezas são afetos passivos, ruins, que diminuem a minha potência. Mas, às vezes, né, ontem foi 0-0, né? Mas, enfim, digamos, quando meu time ganha, aí é algo que me afeta de fora, né? O meu afeto depende daquilo, mas é um afeto passivo alegre, né? Então, os afetos passivos podem ser tristes ou alegres, enquanto que os afetos ativos são sempre alegres, e quer dizer que eu mesmo sou causa da minha potência. Então, esses são os elementos iniciais dessa teoria dos afetos, que, na verdade, essa palestra é um convite a que todos se sintam motivados em estudar a ética de Spinoza, em estudar Spinoza, porque serve para a nossa vida pessoal, serve academicamente para a psicologia, filosofia, ciências sociais. Bom, e onde que entra, então, né, a questão da prudência. E essa abertura que eu fiz, né, é para mostrar, a partir desses conceitos básicos, que a ética de Spinoza, diferentemente de uma moral que diz preceitos aos quais a gente tem que se submeter, ou seja, a gente fica passivo diante da moral, o que Spinoza quer é dar uma autonomia de uma atitude ética para cada um de nós, de modo a que os nossos afetos passivos sejam menos numerosos, menos frequentes e menos intensos. É impossível a gente se afetar sempre bem, mas se a gente se afeta mal, bom, que dure pouco, que a gente se afete mal menos vezes e que a cada vez que a gente se afete mal, o sentimento ruim seja menos intenso. O que é a mesma coisa de dizer, do outro lado, que a gente se afete bem
com maior intensidade, maior alegria, né? Que o afetar-se bem seja mais frequente e que o afetar-se bem dure mais, né? Então, que a gente fique mais tempo se sentindo bem, se sinta bem com mais frequência e que esse sentir-se bem seja mais intenso, mais forte. Então, o afeto passivo, por excelência, digamos, não sei se o pior, mas certamente Spinoza dá um lugar particularmente importante ou seja ruim para esse afeto, que é o afeto do medo. Então, o afeto do medo, normalmente a gente pensa no medo no sentido do indivíduo, mas o medo, ele, a partir do medo que o indivíduo sente, ele é um afeto que é ruim, inclusive socialmente. Se uma comunidade, uma coletividade sente medo, ela vai estar, obviamente, mais propícia ou a submeter a poderes ou imposições que lhe são feitas, porque ela tem medo de dizer não, ou de reagir, ou de não aceitar. E, ao mesmo tempo, também, assim como o indivíduo, essa coletividade vai tender, por ter medo, a ter o que a gente pode chamar de reações catastróficas, que é quando, justamente, a gente não se sente com recurso psíquico, com força psíquica, para se afetar bem, ou pelo menos não se afetar tão mal com o que nos contraria, e a gente acaba tendo uma reação violenta. Então, a gente poderia dizer que, grosso modo, a moral mais algum tipo de opressão, quando a pessoa sente medo, a tendência é que ela fique muito passiva e que ela reaja contra essa passividade através de reações violentas ou abruptas, né? Bom, então, o Spinoza, ele vai, por isso, enfatizar o quanto o afeto do medo, ele é ruim, tanto individualmente quanto coletivamente. O que é interessante é a gente entender que o afeto da prudência, o Spinoza considera como um afeto ativo, como um afeto positivo e potente. E então, essa palestra, abrindo a palestra do Laurent Bove, que vai aprofundar o tema, é para a gente pensar assim, mas qual a diferença entre o medo e a prudência? Porque a gente poderia pensar, eu sou prudente porque eu tenho medo. Se eu não tiver medo, eu vou ser imprudente. Não tenho medo de consequências, não tenho medo do que vai me acontecer, não tenho medo de rivais, de oponentes, de adversários. Então, eu vou ser imprudente, não tenho por que ser prudente. O Spinoza não vai considerar assim. E por quê? Porque justamente, como o Leon adiantou na fala dele, nós somos modificações da natureza. Ou seja, nós não somos, como disse um filósofo contemporâneo de Spinoza, que é o Hobbes, nós não somos um império dentro de um império. Ao contrário, nós somos parte da natureza. Então, a nossa potência, ou ela é a potência da própria natureza, individualizada e singularizada em cada um de nós, e, portanto, para que a gente seja forte, a gente tem que estar em sintonia com a natureza, ou então, se a gente acha que nós somos um império dentro do império, a gente vai lutar contra o império da natureza para se sentir autônomo, mas, na verdade, a gente vai se enfraquecer com isso. Então, como nossa potência depende da potência da natureza, analogamente, em termos sociais, a nossa autonomia, a nossa liberdade, a nossa potência, inevitavelmente se faz inserido numa coletividade. Então, para que a nossa potência, que o Spinoza usa o termo latino conatus, para que o nosso conatus, isto é, a nossa potência, ela possa se exercer, é preciso que a gente saiba que a gente vai exercê-la tanto mais fortemente, tanto mais racionalmente, intensamente, quanto mais a gente entender que nós vivemos em relação, e não só vivemos, nós nos constituímos na relação com o outro. E aí é que entra o afeto da prudência. Então, por ser prudente, ou nós só podemos ser prudentes
quando não temos medo. E então a gente, digamos, vamos imaginar, a gente está sentindo em confiança e a gente quer se sentir realizando. Né? Então, se sentir realizando na vida pessoal, na vida profissional, na vida familiar. E, portanto, a gente vai ter que se relacionar com o outro. Então, a prudência, ela está muito mais ligada a um termo, que o Romulo também vai falar, de estratégia. Estratégia não no sentido calculista, né? Estratégia no sentido espontâneo, né? De como na interação social, nas relações, eu posso me sentir forte, potente, me afetar bem, porque justamente eu não sou isolado. Então, se eu não tiver medo e entender, por engano, que não ter medo significa agir com imprudência, eu vou encontrar conflito no sentido negativo. Eu vou bater de frente com toda a rede social em todos os níveis, o que vai dificultar a expressão da minha potência. Então, é por entender que a minha potência não se confronta com a potência do outro, na medida em que eu faço valer esse afeto da prudência enquanto uma maneira de poder me realizar sem ir contra os outros. É claro que, inevitavelmente, de algum modo, o outro vai ser contrariado em alguma coisa, porque cada um, digamos, vai estar pensando na sua própria realização, porém, pensando de uma maneira ética. Então, conflitos, digamos, vão existir, mas conflitos, Spinoza também é o primeiro, talvez o primeiro autor a falar que o conflito não só é inevitável, como é positivo. O que não é positivo é a dificuldade de lidar com o conflito, que busca, através de algum grau de violência, anular a diferença. Mas se a gente entende que o conflito é positivo, ao mesmo tempo eu vou tentar, com prudência, fazer o outro entender qual é a minha perspectiva e, ao mesmo tempo, vou respeitar a perspectiva do outro, porque eu sei que o conflito enriquece. Então, o problema não é o conflito, o problema é quando, a partir de um conflito, por dificuldade de lidar com o conflito, eu busco um pensamento único, né? Eu busco moralizar, no mau sentido do termo, né? Para contrapor a ética. Então, entendendo que o conflito não é uma coisa ruim, é com prudência que os conflitos vão conseguir conviver, coexistir e mais enriquecer o funcionamento da coletividade ou social de uma maneira geral e também o funcionamento pessoal. Então, o título, né, que eu dei a essa apresentação, da ética à política, é porque justamente se a gente entende a teoria do Spinoza, o quanto essa teoria se fundamenta em afeto, num funcionamento afetivo que é do ser humano, queiramos ou não. Então, se a gente aceita esse funcionamento afetivo, se a gente entende como ele funciona para se afetar bem, né? Aí, nos afetando bem, nós conseguimos ser éticos. Ser ético significa ser prudente, né? Porque justamente a imprudência, num certo sentido, é um desrespeito ao outro e também um desrespeito a si mesmo, né? Dos seus próprios limites, quer dizer, é um desejo de onipotência. Né? Então, com a prudência, a gente passa da ética espontaneamente à questão política, nesse sentido da vida comum, da vida em coletividade, em qualquer nível que seja, familiar, social, político, no sentido mais amplo. Então, a ideia é justamente pensar que o afetar-se bem, individual, não implica em ir contra o outro. Aquela ideia assim, a minha liberdade não termina quando começa do outro. Não é que seja uma ideia falsa, mas certamente Spinoza diria que é uma ideia superficial, né? Porque a minha liberdade, ela vai de algum modo entrar em conflito com a do outro, mas se a minha liberdade é ética, se a minha liberdade diz respeito à minha realização e não a eu combater a potência do outro, então essas potências vão poder se combinar. Né? Então não é que eu possa ser imprudente até encontrar o limite da imprudência do outro. Não é isso, né? A minha liberdade se expressa com prudência justamente quando eu não temo o outro, não me sinto ameaçado.
Então eu posso fazer das diferenças um motivo de enriquecimento, ao invés de um motivo de defesa, ou de ataque, ou de contra-ataque. Acredito que esses conceitos básicos que eu passei, essa ideia básica, é uma introdução, né, à palestra do Laurent Paul, que é justamente também sobre a prudência e a estratégia do CONATS, ou seja, da potência individual de cada um. Agradeço mais uma vez. Le thème, c'est donc l'idée de prudence et de prudence des corps chez Spinoza, et je vais traiter la question dans le domaine de la métaphysique, puis dans le domaine de la politique et de l'histoire. O tema é a prudência dos corpos em Spinoza, tanto na metafísica quanto na história. Quand on pense à la philosophie de Spinoza, on pense tout de suite que c'est une philosophie de la nécessité, c'est-à-dire, si l'on traduit pour nous dans les termes plus contemporains, d'un déterminisme absolu de la nature. Quando pensamos na filosofia de Spinoza, somos levados a pensar que se trata de uma filosofia de um determinismo absoluto. Et même, on a pensé que c'était une philosophie du fatalisme, puisque, une fois pour toutes, tout semble dans la nature inscrit et déterminé. Chegou-se mesmo a pensar que se tratava de uma filosofia do fatalismo, pois que, segundo Spinoza, na natureza tudo estaria determinado. On va voir bien au contraire qu'il s'agit d'une philosophie de la complexité relationnelle, et à partir de cette complexité, d'une redéfinition de la liberté. A gente vai ver que, muito pelo contrário, se trata de uma filosofia da complexidade relacional, et une philosophie de la liberté. E de uma filosofia da liberdade. Donc, en premier lieu, il faut considérer que le réel chez Spinoza est marqué par la complexité et que ce qui est premier et déterminant, c'est la relation. Então, o real, segundo Spinoza, é marcado pela complexidade e o que é primeiro nessa teoria e nessa compreensão é a relação. Comme l'a dit il y a un instant Léon Ponsek, nous sommes dans une philosophie de la causalité. Le Dieu nature de Spinoza est une cause déterminante qui produit une infinité de choses en une infinité de modes. André, Léon, Alex, etc., etc. Como Léon Ponsek acabou de dizer, o Deus natureza de Spinoza é uma causa determinante que produz uma infinidade de coisas de uma infinidade de modos. E os modos, Léon, Laurent, Alex, André, cada um de vocês e cada coisa do universo. Ce qui est à souligner, c'est que cette production de la nature ou de Dieu sur un plan d'immanence se fait dans et par ses propres effets. Dieu se produit dans ce qu'il produit. O que existe a ser sublinhado é que essa produção, num plano de imanência, existe, se faz pelos seus próprios efeitos. Se faz nos et pelos seus próprios efeitos. Donc, les trois concepts clés de la métaphysique spinoziste, c'est la substance que Spinoza appelle la nature ou Dieu,
Les attributs, ce sont les structures de cette substance, et les modes, ce sont les effets, c'est-à-dire les productions de cette substance. Os três conceitos chaves da metafísica espinosista são o conceito de substância, que Spinoza nomeia natureza ou Deus, o conceito de atributos, que são as estruturas dessa substância, e o conceito de modos ou modificações, que são os efeitos, isto é, os produtos da própria substância. J'ai commencé en parlant de complexité. Les modes qui sont produits par la nature ou Dieu sont complexes, c'est-à-dire que pour Spinoza, un être simple, un corps simple, une idée simple, c'est une pure abstraction. Au sens fort, ça n'existe pas. Comecei falando de complexidade. Isso quer dizer que os modos produzidos na substância, pela substância, são complexos. Isto é, um ser simples, um corpo simples, é uma pura abstração, ou seja, não existe. C'est-à-dire que si vous posez une réalité quelconque, vous posez nécessairement de la complexité. Se consideramos uma realidade qualquer, isso quer dizer que a consideramos como complexidade. Et c'est cette complexité qui fait donc ce que Spinoza appelle la puissance d'agir ou de faire des choses. C'est-à-dire que s'il y avait un être simple, il n'aurait aucune puissance d'exister, donc aucun effet. Et c'est pour cela que je dis il n'existe pas. La puissance de faire renvoie à la complexité. Essa complexidade é o que faz a própria potência de agir ou de fazer de cada ser. Se existisse um ser simples, isso quereria dizer que, por não ter complexidade, que ele não produziria nenhum efeito, o que não faz sentido. On comprend alors que le projet spinoziste, aussi bien sur le plan éthique que sur le plan politique, est un projet de développement de la complexité des corps, parce qu'à partir de cette complexité se génère de la puissance de faire, d'agir, c'est-à-dire se génère de la liberté. O projeto espinosista, tanto no plano ético quanto no plano político, consiste, portanto, em desenvolver essa complexidade dos corpos, pois é isso que gera a potência de agir de cada corpo, isto é, sua liberdade. À partir de ces préalables posés, nous en venons à la notion, objet de cette conférence, à la notion de prudence. A partir dessa apresentação inicial, chegamos agora então ao tema da conferência, que é a noção de prudência. André Martins vous a parlé de la notion de conatus, qui, en latin, nous renvoie à cette puissance d'agir qui suppose elle-même la complexité. André nos falou do conceito de conatus, que é a palavra latina, para falar dessa potência de agir que supõe necessariamente a ideia de complexidade. Toute chose dans la nature enveloppe une essence ou un désir de persévérance. Perseverare in su esse. De persévérance en son être. Todas as coisas da natureza envolvem
uma essência de perseverança ou um desejo de perseverança. A definição que Spinoza dá à ideia de conato. Perseverar no seu ser. Sur le plan de l'existence des corps, qui est un plan d'immanence d'un corps, et on sait souligner qu'il n'y avait pas de transcendance dans cette philosophie. Sur le plan de l'immanence du corps, un corps persévère dans son œuvre, persévère nécessairement dans un complexe et dans un contexte de rapport de force. Il y a d'autres corps plus puissants avec lesquels il est en relation et avec lesquels il rentre aussi en résistance de manière à ne pas être écrasé. No plano da existência dos corpos, que é um plano de imanência, como o Leon Ponzek na para dele, né? Existe, Spinoza chama a atenção de que existe uma transcendência, então, no plano da imanência dos corpos, da realidade dos corpos, necessariamente os corpos existem em um contexto de relações de força, onde existe sempre corpos mais fortes e corpos mais fracos, e nessas relações os corpos existem para não serem destruídos. C'est-à-dire qu'il y a persévérance de chaque être en son être, de nous comme de toute chose, parce qu'à chaque instant, un être est capable de résoudre des problèmes de sa persévérance. Et il en est capable du fait de sa complexité et des systèmes d'alliance et de résistance qu'il établit avec l'ensemble du réel. Então, há perseverança, existe perseverança, porque a cada um é capaz de resolver as questões, os problemas da sua complexidade através de alianças e resistências nas relações, no conjunto do real. Donc, ce qu'il faut entendre d'abord par prudence chez Spinoza, ce n'est pas quelque chose ni qui renvoie à une morale, ni qui renvoie à une peur ou à une pusillanimité. La prudence, c'est la résolution immanente des problèmes de persévérance des corps à chaque instant de leur existence. O que é preciso entender por prudência em Spinoza não é uma questão de moral, uma questão de medo ou de pusilanimidade ou covardia, mas prudência deve ser entendido como uma resolução permanente e constante dos problemas da permanência dos corpos. On va y revenir sur le plan politique. Mais on comprend déjà que cette prudence est une forme de la stratégie du réel, ou des stratégies du réel. Então, a primeira coisa que é preciso entender é que a prudência diz respeito a uma forma de estratégia de cada um e seu conatos no conjunto do real. Premier contresens à éviter par rapport à cette logique des conatus. Il y a prudence, stratégie d'affirmation et de résistance, et pourtant, la réalité des choses partielles, individuelles, c'est-à-dire chacun d'entre nous, comme chaque chose de la nature,
n'ont pourtant aucune finalité, ne poursuivent pourtant, absolument parlant, aucun but. Então, o primeiro contrassenso a evitar é a prudência, a estratégia, isto é, estratégia de afirmação e resistência da própria potência, e isso poderia pensar, se há estratégia, que há uma meta, mas não há meta. A estratégia é uma estratégia imanente, própria à resolução de problemas. C'est-à-dire que, à proprement parler, chaque puissance est stratégique et prudente, bien qu'elle ne poursuive aucun but. Ce n'est qu'à des niveaux de complexité très élevés, comme chez les êtres humains, que la conscience poursuit des buts. Mais toute chose dans le réel agit dans sa persévérance de manière stratégique immanente, résout des problèmes, survit, s'affirme, et pourtant, ce réel-là n'est pas téléologique. Nous n'avons affaire qu'à de la puissance qui, à chaque instant, déduit toutes les conséquences en fonction de la complexité du réel à partir de laquelle elle s'affirme. Mais il n'y a pas de téléologie, il n'y a pas de projet, il n'y a pas de but. Il n'y a que des conséquences plus ou moins efficaces, c'est-à-dire qui permettent ou ne permettent pas la survie et l'affirmation de cet individu qui est une partie du réel. Bom, ou seja, né, cada potência é estratégica e isso sem que tenha nenhuma meta, nenhuma finalidade. A consciência humana, ela persegue metas, mas mesmo assim, tanto o homem assim como qualquer ser na natureza está sempre resolvendo problemas estratégicos, buscando a sua sobrevivência e a sua afirmação. Então, o ser humano, assim como os outros seres, busca a cada instante sua sobrevivência e sua afirmação. Então, a consciência pode imaginar metas ou até criar metas para si própria, mas de fato o que acontece é que a cada momento o ser humano, assim como os outros seres, está se vendo diante de situações onde, consciente ou inconscientemente, ele tem que estabelecer estratégias e, portanto, o que acontece a cada instante é uma tomada e leva-se em conta a cada instante as consequências, os efeitos das nossas ações e da nossa maneira de agir. E essas consequências, esses resultados, essas soluções dadas a cada instante, elas vão ser mais ou menos eficazes, né? Permitindo de uma maneira melhor ou pior que a gente se afirme e persevere na existência. La question de la liberté de chaque individu est alors celle des niveaux de rationalité pratique de ces stratégies. Un niveau minimal, bien sûr, de la stratégie rationnelle, on a très peu de liberté. C'est-à-dire que le mode est très partiellement la cause de ce qui lui arrive et de ce qu'il produit. Então, a questão da liberdade
passa a ser, então, a do nível de racionalidade prática dessas estratégias. Num nível mínimo, tem-se muito pouca liberdade. O modo passa a ser somente parcialmente causa dos seus próprios efeitos. Inversement, si ce mode, cet individu est capable de devenir le plus possible la cause de ce qui lui arrive et de ce qu'il produit, son niveau de liberté et de prudence, c'est-à-dire son niveau de rationalité pratique, augmente. Inversamente, se o modo, o indivíduo, é capaz de ser cada vez mais causa do que lhe acontece e do que ele produz, então o seu nível de racionalidade prática, isto é, seu nível de prudência, isto é, seu nível de liberdade, aumenta. Alors, on comprend que le problème éthique, et on va le voir, le problème politique, c'est un problème de composition, d'alliance, de complexité, puisque ces compositions, ces alliances, ces complexités permettent de faire varier le niveau de rationalité pratique de la puissance et de l'insertion même de l'individu dans et par le réel. Compreendemos assim que o problema ético, e daqui a pouco a gente vai ver também político, é de composição, aliança e complexidade que vai permitir a variação e o aumento do nível de racionalidade prática. Bon, Spinoza dit dans le traité politique, cette prudence n'est pas une obéissance. En latin, sane cautio non obsequium. Et il ajoute, c'est la liberté de la nature humaine. Sed humanae naturae libertas est. No livro de Spinoza, Tratado Político, no capítulo 4, parágrafo 5, Spinoza escreve: essa prudência não é uma obediência, é a liberdade da natureza humana. Donc, la liberté ici n'est pas conçue comme un libre arbitre, comme chez Descartes, mais c'est une forme de la nécessité qui devient la nécessité des processus immanents d'affirmation de puissance et de résistance. C'est-à-dire que la liberté, c'est une forme d'autonomie dans et par la nécessité. Autonomie dans et par la nécessité. A liberdade em Spinoza, portanto, não é a liberdade do livre-arbítrio, mas uma forma de necessidade em meio aos processos imanentes de afirmação. Ou seja, é uma forma de autonomia que se dá dentro da necessidade e através da necessidade. Un philosophe mathématicien français qui est mort pendant la dernière guerre, exécuté par les nazis puisqu'il était résistant, qui s'appelle Jean Cavaillès, un grand mathématicien, philosophe, a dit, chez Spinoza, l'autonomie, c'est la nécessité même, un certain type de nécessité. Matemático e filósofo francês, que foi morto pelos nazistas na época da Segunda Guerra, Jean Cavaillès, ele é autor da seguinte frase: em Spinoza, a autonomia é a necessidade. Alors, ce que j'ajouterai aujourd'hui, c'est que l'autonomie, c'est la multiplicité, c'est la complexité,
C'est-à-dire que la nécessité dont on parle nous renvoie aussi à des niveaux de complexité relationnelle. Laurent Bove diz, eu acrescentaria a essa frase que a necessidade é a multiplicidade, a complexidade relacional. Lorsque Spinoza, dans la seconde partie de l'éthique, aborde ce qu'on appelle une petite physique, c'est-à-dire il s'intéresse à la nature des corps. Quando Spinoza, na parte 2 do seu livro A Ética, na parte que é nomeada a pequena física, Spinoza se interessa e descreve a natureza dos corpos. La première des choses qu'il souligne, c'est que chaque corps est une partie de la puissance absolument infinie de la nature, ou de Dieu, hein, Deus sive natura. Bom, a primeira coisa que ele define é que cada corpo é uma parte da potência infinita da natureza ou de Deus. Et que chacune de ces parcelles du réel, individuelles, se caractérise dans sa singularité par un certain rapport, comme une équation, un rapport qui définit la manière dont se communique dans cette unité complexe d'un individu, se communique le mouvement. Hein? Un certain rapport par lequel se communique le mouvement. On pourrait dire que c'est une sorte d'équation, mais c'est le réel. E cada corpo é uma parcela do real que se caracteriza, sua singularidade se caracteriza por uma certa relação entre suas partes, que define a maneira como o movimento se comunica. Donc, chaque être est une partie finie de la puissance absolument infinie de la nature, mais chaque être est singulier du fait même de sa nature communicationnelle. Cada ser é uma parte infinita da potência infinita da natureza, mas, ao mesmo tempo, cada corpo é singular nas suas próprias relações. Et chaque être, à chaque instant, déploie, développe, déduit, affirme toute la puissance dont il est capable, ni plus ni moins. Cada ser desenvolve toda a potência de que ele é capaz, nem mais nem menos. Ce qui veut dire quelque chose en apparence de paradoxal à Spinoza, c'est que chaque être est toujours aussi parfait qu'il peut l'être. O que faz Spinoza dizer algo que parece paradoxal à primeira vista é que cada corpo é tão perfeito quanto ele pode ser. Donc, le conatus, c'est cet effort, si on le prend sur le plan éthique, cet effort non seulement de se conserver, mais d'augmenter le niveau ou le degré de perfection. À la fois, nous sommes aussi parfaits qu'on peut l'être, et en même temps, cette perfection qui est la réalité peut être augmentée. O conatus, esse esforço no sentido ético, não é somente um esforço de se conservar, mas também um esforço de aumentar o nível ou o grau de perfeição. Daí esse aparente paradoxo de que somos perfeitos, como podemos ser, mas a nossa própria essência, a nossa própria potência nos leva a buscar sermos cada vez mais perfeitos. D'où la question de comment enrichir, comment augmenter cette puissance. C'est le problème, à ce moment-là,
des compositions, des alliances. A questão, então, passa a ser de como aumentar ou enriquecer essa potência. E isso vai necessitar da gente pensar a complexidade e as composições. L'effort, le conatus, enveloppe un principe d'alliance, c'est-à-dire une nécessité d'être en permanence nourri, régénéré par la réalité complexe qui nous dépasse de toutes parts. O conatus, esse esforço de perseverança, envolve, portanto, um princípio de aliança, a necessidade de sermos nutridos e regenerados nas nossas relações. Ce qui veut dire que pour Spinoza, notre liberté ou notre capacité de penser et de penser adéquatement, lucidement, suppose un développement, une amplification pour le corps comme pour l'esprit de nos manières d'être affectés et d'affecter, c'est-à-dire de multiplier la complexité de nos relations avec le réel. Notre puissance, notre capacité de penser vrai, donc notre liberté, est liée à cette capacité de tissage de réseau qui modifie, pluralise nos manières d'affecter et d'être affectés du corps. Então, por Spinoza, a nossa liberdade significa a nossa capacidade de pensar com lucidez, supondo um desenvolvimento da complexidade das maneiras de afetarmos e sermos afetados. Uma capacidade de tecer redes entre as pessoas que nos modifica e nos pluraliza. Ce qui veut dire que l'autonomie n'est pas du tout une autarcie, n'est pas un repli sur soi, mais l'autonomie est une dynamique relationnelle complexe qui permet l'augmentation de la puissance. O que significa que, em Spinoza, a autonomia não é de modo algum uma autarquia, um isolamento, mas, ao contrário, a capacidade dinâmica de aumentarmos as nossas relações. Une fois que l'on a compris cette base théorique de l'approche de la prudence, de la liberté à partir de la complexité chez Spinoza, on va essayer d'aborder, c'est la deuxième partie, ce que cette philosophie peut nous dire sur la politique et l'histoire. Bom, uma vez que a gente entendeu essa base teórica sobre a prudência e a liberdade de Spinoza, agora a gente vai passar para a segunda parte da conferência a respeito do que isso pode nos ajudar a compreender a política e a história. Premier point, pour Spinoza, un corps commun, c'est-à-dire une société, peut être elle-même considérée comme un individu. C'est-à-dire les individus, par exemple les individus humains, sont déjà très complexes. Et l'on peut dire en eux-mêmes, ils forment déjà société. Corrélativement, une société
c'est elle-même un individu complexe. Et donc, les questions et les problèmes déjà posés au niveau individuel humain, on va pouvoir les reposer dans le contexte politique et social. Então, o primeiro ponto é que, para Spinoza, corpo humano já é uma sociedade. Corpo humano, indivíduo é já extremamente complexo. A gente pode entender, do mesmo modo, considerar que uma sociedade, corpo comum, uma sociedade é, portanto, também indivíduo. Então, as questões que nós colocamos a respeito do indivíduo humano, a gente pode recolocar também a respeito de uma sociedade. Spinoza considère qu'une société, c'est d'abord une union de puissance. Une union de puissance déconatus. Spinoza considera que uma sociedade é, antes de mais nada, uma união de potências, uma união de conatos individuais. C'est-à-dire qu'il n'aborde pas, contrairement à son époque, la question de la vie commune à partir des notions comme chez Hobbes, plus tard chez Locke, de contrat. Il n'aborde pas la question de l'union comme un pacte ou un contrat que l'on passe ensemble sur le plan juridique. Spinoza não aborda a questão da vida comum, como era costume na sua época, como com Hobbes, ou depois de Hobbes, Locke, no sentido de um contrato social, a união entre os indivíduos como um contrato social que passa diretamente ao plano jurídico. Il aborde la question de la vie commune comme une union de puissance qui passe à travers justement les manières d'affecter et d'être affectés des individus. C'est-à-dire que nous sommes unis par des espoirs, nous sommes unis par des craintes, nous sommes unis par des indignations, par des colères. C'est-à-dire que la question de l'union et du commun se pose d'abord sur le plan de la communication affective. A vida comum para Spinoza, ela passa enquanto união de potências pela maneira de afetar e ser afetada dessa coletividade. Nós somos unidos não por um contrato, mas por esperanças comuns, medos comuns, temores, indignações, cóleras, ou seja, a sociedade é entendida como uma comunhão afetiva. Le problème donc des sociétés, comme les problèmes des corps individuels, va être la construction d'une complexité qui ne soit pas un chaos, mais d'une complexité qui soit la dynamique d'une individualité. O problema das sociedades, assim, tal como o problema dos corpos individuais, será da construção de uma complexidade que não seja um caos, mas sim uma dinâmica. Spinoza aborde dans son dernier livre, le traité politique, la question politique à partir d'une notion qui jusqu'alors était tenue pour extrêmement négative. C'est la notion de multitude. Em seu último livro, Tratado Político, Spinoza aborda a questão política por um termo até então mal visto, a questão da multidão. Multitude, pour Spinoza, comme complexité d'un corps, c'est justement ce qui fait la puissance du corps commun et
au principe de toute société, il y a la multitudinis potentia, la puissance de la multitude, la puissance du multiple, la puissance de la complexité. A multidão entendida como multiplicidade, como complexidade de um corpo. A potência do corpo comum é a potência da multidão. Multitudinis potentia, em latim. L'approche de Spinoza, c'est que, quelle que soit la forme que prend un gouvernement, une forme monarchique ou aristocratique, de fait et en vérité, le pouvoir souverain institué puise sa puissance, son pouvoir, sa capacité de gouverner, puise cette puissance dans la multitudinis potentia, la puissance de la multitude. C'est-à-dire que même les systèmes les plus tyranniques ou les plus dictatoriaux, pour Spinoza, d'un point de vue logique et structural, ont besoin de la base démocratique de la société. A abordagem de Spinoza é de que qualquer que seja a forma de um governo, que seja uma monarquia, uma aristocracia ou uma democracia, o poder soberano instituído busca a sua potência na potência da multidão. Então, até mesmo um governo tirânico ou ditatorial necessita dessa base democrática da potência da multidão para extrair o seu poder. Donc, l'approche politique de Spinoza, c'est que tout type de gouvernement puise son pouvoir dans la puissance de la multitude. Du point de vue de la prudence, Spinoza souligne que plus cette puissance de la multitude sera canalisée dans le pouvoir d'un seul ou de quelques-uns, moins l'ensemble du corps aura de rationalité pratique, c'est-à-dire moins cet ensemble sera prudent. Então, a abordagem política de Spinoza de que todo tipo de governo busca a sua fonte de poder na potência da multidão, diz que quanto mais essa potência vem e leva em conta o conjunto da multidão, mais esse governo vai ser prudente. C'est-à-dire que, comme pour l'individu humain, une société, c'est un système de puissance et de production d'effets à partir de sa puissance. Lorsque cette puissance est entre les mains d'un seul ou de quelques-uns, la causalité de la société, comme on l'a dit pour la causalité de l'individu, est très inadéquate. C'est-à-dire qu'il y a une grande déperdition de puissance, perte de puissance. Et donc, les décisions et les solutions ne permettront pas la construction du bien commun, de la jouissance commune. C'est-à-dire qu'il y a vraiment un principe démocratique chez Spinoza qui s'appuie sur une ontologie du régime de la puissance. Plus une société sera capable de se démocratiser, plus le régime général de la puissance permettra une montée de la rationalité et par là même de sa prudence, donc de son adéquation et donc, on peut dire, de son autonomie générale, c'est-à-dire la liberté commune de cette société. Et c'est-à-dire que, comme pour l'individu humain, il y a une prudence qui est liée à la puissance, qui est liée à la complexité. Bom, então, como em relação ao indivíduo humano, como a gente viu,
nós somos tanto mais autônomos, quanto mais nós somos causa da produção dos nossos próprios efeitos, também um governo, uma sociedade, quanto mais a potência de um governo é concentrada no poder de poucas pessoas, mais a causalidade está sendo inadequada, mais há uma perda de potência dessa coletividade. E as decisões vão cada vez menos ser capazes de atender ao bem comum. Contrariamente, quanto mais o governo for democrático, mais a racionalidade prática, a prudência dessa coletividade pode se realizar. Ou seja, mais vai haver adequação entre a causa de uma potência coletiva, que é sempre a multidão, a potência da multidão, mais vai haver, portanto, uma adequação entre essa causa e o poder que se exerce. E, portanto, maior vai ser a autonomia geral e a liberdade dessa coletividade. C'est-à-dire que les politiques et les logiques de domination appauvrissent la puissance de l'ensemble d'un corps. Donc, c'est un effet systémique. Plus un corps est capable de faire monter son degré de démocratie, plus il améliore sa rationalité pratique, sa prudence, sa liberté. Vous voyez? Donc, toute la philosophie spinoziste est une philosophie contre la logique de domination. C'est une philosophie, dans ce sens, de la liberté commune, au sens politique, et de la liberté des individus qui gagnent à l'intérieur du tissu commun à multiplier justement les relations et par là même à avoir plus de capacité de penser. Vous voyez? Donc, c'est-à-dire que la position démocratique chez Spinoza, politique, c'est aussi, sur le plan éthique, le développement de la capacité des individus à advenir à leur propre liberté. Bom, as lógicas da dominação, Spinoza tenta nos mostrar que, inevitavelmente, empobrecem a potência do corpo comum. E isso por uma questão sistemática. Quanto mais existe um grau de democracia, maior vai ser a prudência e a liberdade dessa coletividade. Quanto menos houver esse contato com a causa da potência, do poder, que é a potência da multidão, menor vai ser essa autonomia e essa liberdade. A filosofia política de Spinoza é, portanto, uma filosofia contra a lógica da dominação. É a favor da liberdade comum e da liberdade individual, não por uma escolha, digamos, né, mas tentando mostrar que, assim como individualmente a liberdade individual significa o aumento da nossa potência pela prudência, também no sentido do corpo coletivo, o aumento da liberdade e da prudência se dá a partir dessa causalidade da própria democracia dentro desse governo. E, portanto, a política de Spinoza tenta nos mostrar que todos nós temos a ganhar multiplicando as nossas relações, porque isso significa uma complexificação de nossa capacidade de pensar. Donc, lorsque Spinoza aborde la question politique et de la démocratie, le problème majeur, c'est quel type d'institution le corps collectif va être capable d'inventer, c'est-à-dire des institutions démocratiques au sens où elles doivent maîtriser, empêcher les logiques de domination qui viennent appauvrir
la puissance commune, donc la liberté commune, donc la rationalité du corps commun. Donc, la démocratie, pour Spinoza, c'est essentiellement une pensée des institutions de contre-pouvoir, c'est-à-dire qui maîtrise, qui empêche la dynamique des ambitions de domination d'appauvrir le corps commun. Et donc, la politique des contre-pouvoirs, c'est bien une prudence collective, mais une prudence au sens où c'est la défense permanente et la construction de la liberté commune. Et la liberté commune, c'est l'augmentation de la puissance commune, c'est-à-dire des capacités du corps commun à prendre ensemble les bonnes décisions. C'est-à-dire que la démocratie est vraiment systémique, c'est-à-dire c'est le régime de la puissance commune le plus productif, c'est-à-dire dont les effets permettent au corps commun de s'enrichir ensemble et dans et par les individus qui sont traversés par justement cette complexité. La domination, c'est la baisse de la complexité puisque tous les individus sont pris dans la peur et dans une seule manière d'être affectés, une impossibilité de penser à ce moment-là. Vous voyez ? Donc la question politique chez Spinoza, comme la question éthique, se traite sur la base d'une ontologie du régime de la puissance. La puissance, c'est l'exercice même de la vie et de la vie commune et complexe. Et c'est un peu ce que je voulais dire aujourd'hui. Je vais m'arrêter là parce que en français et avec la traduction, c'est un peu long. Et je remercie André por tout ce travail. Bom, então, Spinoza adota a questão política da democracia no sentido de pensar qual tipo de instituição o corpo coletivo pode inventar, ser capaz de inventar de maneira a impedir que uma lógica da dominação se instaure. Ou seja, a política de Spinoza busca é uma política dos contrapoderes. Que instituições podem existir como contrapoderes de maneira que o poder que está instituído não se transforme num poder numa lógica de dominação. Porque a lógica de dominação impede que o corpo coletivo seja produtivo, se enriqueça por sua complexidade. A dominação sempre funciona a partir do afeto do medo, o que necessariamente leva a uma baixa da complexidade e uma impossibilidade de pensar. A Spinoza pensa então como criar, inventar instituições de maneira a que esse movimento da dominação e do empobrecimento não possa se instaurar. E isso é feito, aí o Longo está encerrando, né, a fala dele, ele disse que pela tradução alternada isso toma mais tempo, também para abrir ao debate, agradeceu a tradução. Bom, a partir de uma ontologia de um regime da potência, compreendendo o próprio funcionamento da potência, tanto no nível individual quanto no nível coletivo, é que Spinoza chega a propor um exercício da vida comum como um exercício democrático.